Olá! O nosso tema de hoje é um relato bem pessoal, sabe? Uma jornada em busca de equilíbrio, de sanidade. A gente vai dar uma olhada em como uma mudança, assim, bem profunda de perspectiva pode acontecer de verdade. E o ponto de partida é justamente essa ideia aqui. A crença, ela não aparece do nada, tipo um relâmpago. Não, não. A ideia é que ela vai se infiltrando, sabe, bem sutilmente, quase sem a gente perceber até que pronto, vira uma parte essencial de quem a pessoa é. Tá, mas como é que essa tal infiltração acontece na prática? Para a gente entender isso melhor, vamos mergulhar num relato bem pessoal sobre esse processo de vir a acreditar. O que ele mostra é que essa mudança raramente é um momento específico, um clique. É mais uma longa evolução mesmo. E olha, esse aqui é o ponto central da história. Não tem um dia, uma data que dê para marcar no calendário e dizer foi aqui que tudo mudou. A transformação que a gente está vendo é algo orgânico, que vem de dentro. É uma percepção que vai se firmando com o tempo, sem precisar de um grande drama, de um momento de virada. Mas claro, antes dessa crença toda se firmar, tinha uma baita luta interna acontecendo. Vamos dar uma olhada em como essa resistência aparecia. E era bem claro, sabe? Uma diferença gritante entre o que a pessoa dizia e o que ela realmente fazia. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a pessoa dizia que acreditava, era da boca para fora, quase como se fosse uma obrigação. Mas na prática, no dia a dia, a ação era outra. A pessoa continuava lá tentando na marra mudar coisas que não tinha como mudar. Um verdadeiro abismo entre o discurso e a ação. E aqui a gente chega no X da questão, na raiz do problema. Não era só uma inconsistência, sabe? Era algo mais fundo, uma falta de confiança genuína. Um ceticismo que vinha lá de dentro e que alimentava essa necessidade de controlar tudo. A pessoa agia como se pensasse, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então o que foi que mudou? O que causou a virada de chave? O curioso é que não foi um momento de iluminação, uma fé que surgiu do nada. Foi o contrário. Foi o desespero. Aquele momento de exaustão total em que a pessoa simplesmente decide tentar algo diferente porque nada mais estava funcionando. E o que eu acho fascinante aqui é como um conceito tão abstrato como se entregar ou abrir mão vira algo prático, em passos. Primeiro, encarar de frente um problema que parece não ter solução. Segundo, tomar a decisão, mesmo que a contragosto, de entregar esse problema. E terceiro, falar isso em voz alta, verbalizar. Não é nada místico, são ações bem deliberadas, nascidas da pura necessidade. E as palavras usadas foram exatamente essas. Olha a simplicidade, a franqueza disso. Sem floreios, sem formalidade. É só um reconhecimento direto, tipo, eu não consigo, então você que é todo-poderoso cuida disso aqui pra mim. E a partir desse momento, desse ato de soltar, a história muda de figura completamente. Agora a gente vai ver os resultados surpreendentes que vieram depois. As provas, por assim dizer, que começaram a aparecer nos lugares mais inesperados. E aí surgiu a grande pergunta, né? Depois de entregar os problemas, as soluções começaram a aparecer. Mas de onde elas vinham? Qual era a origem dessas ideias? Essa era a questão que ficou no ar. Um mistério que precisava de uma resposta. O mais curioso é que as respostas não vinham naqueles momentos super espirituais de meditação. Não! Elas apareciam no meio do dia a dia, dirigindo para o trabalho, comendo alguma coisa, quase pegando no sono. E essa diferença, sabe, entre a simplicidade do momento e a genialidade da solução, essa foi a primeira grande pista. E aí a ficha caiu. A percepção foi muito clara. Peraí, essas soluções não saíram da minha cabeça. A sensação era de que essas ideias, essas respostas, vinham de fora, como se alguém tivesse soprado no ouvido. Não como algo que a própria pessoa criou. E pronto. Essa foi a revelação final, a identificação da fonte. Foi essa a prova, a evidência concreta que transformou aquele ato de entrega, que foi feito meio a contragosto, numa convicção de verdade. A crença deixou de ser uma ideia na cabeça e virou uma experiência real, vivida na pele. Com essa percepção, a jornada toda chega no seu ponto alto. O ciclo se fecha. A pessoa sai de uma dúvida profunda e entra numa realidade completamente nova e, agora sim, inabalável. Uma frase simples, mas que tem um peso enorme. O peso de toda essa jornada. Percebe a diferença? Não é eu decidi acreditar, como se fosse uma escolha racional. É eu vim a acreditar. Isso mostra que foi um processo,
uma caminhada, o ponto final daquela infiltração gradual que a gente falou lá no comecinho. E a gente encerra com essa reflexão. Olhando para essa história toda, o que a gente pode pensar sobre a natureza da crença? O que afinal é preciso para que uma crença se transforme? Será que é a prova? A necessidade? Ou será que é simplesmente o ato de soltar, de abrir mão, que abre espaço para uma nova perspectiva entrar? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando, não é?